Mas, Fia, o que você achou do tema de hoje? Ah, eu adorei. Isso, bem real, bem, né, do dia a dia, do nosso dia a dia, porque a gente, eu, né, mais ainda, pego os pessoal aí que tem que aprender a identificar. Não é fácil, não é fácil. A gente fala, mas não é fácil. Mas é possível, né? Como Aline, tudo, quando a para mim, você gente falou a coisa mais importante agora, que não é fácil. não é. É Eu difícil vou você mandar. identificar se você está com fome mesmo ou não. Agora, porque a gente está condicionado, né? Fomos adestrados a É, comer de 3 em 3 horas. a fazer tais refeições no dia, as refeições têm nome, É, tem as é, coisas que cabem àquela refeição, as coisas que não cabem, né? perfeito. Então, como é que você vai comer Pronto. tal coisa no almoço? Como é que você vai comer tal coisa no café da manhã? Como se tivesse uma regra que define os gêneros alimentícios se cabem ou não a cada Isso. refeição, né? Pois é, e a gente vê, né, nosso dia a dia cada vez mais que isso não tem porquê, não tem aquela coisa né, não cabe mais. Hoje, com o jeito que a gente trabalha, a gente vê que e no dia a dia, né, também, a gente vê que dá para ser diferente, dá para ser muito melhor de outra maneira do que a Dá gente para aprendeu. ser. E o que a gente aprendeu é que levou a gente a não identificar mais a fome, né? Assim, eu vou É, dar graças a Deus que nenhum de nós tenha, talvez nenhum de vocês que esteja assistindo, espero que não, tenha passado por fome no sentido realmente trágico, né? Mas uma coisa, pessoal, que é interessante é perceber o seguinte: na hora que está condicionado a comer em horários, quantas vezes você já chegou no horário, Lini, da refeição e você não estava exatamente com fome, mas aí você vai lá e come porque é hora de comer? Você já passou muito por isso? perfeito. Já, com certeza. E aquela coisa assim que tem que fazer as refeições naquele horário, né? E tem que comer com mais frequência para o nosso metabolismo não parar. Eu vi um comentário aí que alguém falou que ainda come de 3 em 3 horas. Gente, olha, não é que a gente é contra comer de 3 em 3 horas, mas para a maioria das pessoas não precisa, não justifica o comer de 3 em 3 horas, para a grande maioria mesmo. Em situações Exatamente. muito específicas, é que a gente precisa fracionar a dieta, principalmente atletas, que acho que é o público que mais precisa, né, desse recurso, pelo volume, principalmente a depender da modalidade, também tem isso. Mas, assim, nós, réis mortais, Não é? não A gente não precisamos. precisa. Não, Não, talvez não. o paciente bariátrico, né? Bariátrico, sim, também. Então, né, vai precisar fracionar, não consegue comer volumes grandes de uma vez, né? Então, tem situações, pessoal. E assim, Line, eu gosto sempre de lembrar que quando eu tinha lá meus 12 anos, minha mãe chegou em casa com essa novidade, né, na época. Eu estou falando, pessoal, de 30, quase 35 anos atrás. Minha mãe chegou em casa dizendo: Olha, filho, vindo do congresso agora, a gente está usando um recurso para o paciente não sentir vontade de comer o que ele comia. A gente coloca ele para comer de 3 em 3 ou até de 2 em 2 horas na dieta nova, para ele não ficar com fome e não lembrar da dieta antiga. Poxa, se você parar para pensar do ponto de vista estratégico, isso pode ser usado como recurso, sim. Não tem nada de errado. É um recurso que você pode usar. Agora, isso não quer dizer que você precisa comer de 3 em 3 horas ou de 2 em 2, que o seu organismo precise disso. E, Line, uma coisa engraçada, quando o pessoal falava essa história do metabolismo. Gente, desculpa, falar que comer de poucas em poucas horas é para acelerar o metabolismo, para manter ele rodando, só mostra um não entendimento sobre como é que o metabolismo funciona, né? Porque se a gente for pensar no tempo, se a gente for pensar, olha só, no tempo que leva para digerir, absorver, distribuir e metabolizar, já dá muito mais do que 3 horas. Muito mais. Eu arrisco dizer, Line, que talvez nós possamos ser muito saudáveis com uma grande refeição por dia e só.
E a gente sabe que muitos povos viveram assim por muito tempo e alguns povos vivem assim até hoje, né? Então, esse negócio da comida, eu sempre tenho essa impressão, sabe, Lini, que o grande problema foi a comercialização mesmo dos alimentos. E não no sentido de que o comércio é ruim, o capitalismo é ruim. Não, pessoal, isso é idiotice. Para mim, comércio, capitalismo, tudo isso é muito importante e foi graças a isso que a gente desenvolveu, né, tudo que a gente conseguiu desenvolver. Tanto a parte boa quanto a parte ruim. Tá? Mas a forma como isso foi visto, especialmente no início do século passado, nos Estados Unidos, onde a coisa começou a esculhambar graças a empresas como a Kellogg's, por exemplo, né? Que trouxeram esse apelo de comer e de usar os cereais e beneficiar os cereais. Beneficiar é até esquisito, né, Aline? Beneficiar o cereal, pessoal, é tirar partes dele e jogar fora. Então você empobrece o negócio e está beneficiado. É esquisito, né? Mas que trouxeram essa cultura de você beneficiar esses gêneros, né, alimentícios, como por exemplo aveia, trigo e milho, e usar isso como praticamente base da alimentação humana. Daí para frente, cresce, 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 comércio, comércio, apelo para vender. Um dos grandes apelos sempre foram as crianças. E a partir daí, a coisa chegou onde chegou. A gente vive hoje. Qual é a maior pandemia que a gente vive hoje? A obesidade. Ou melhor dizendo, a síndrome metabólica, né? Que tem Sim. comum dos seus reflexos a obesidade. Mas vai que eu falei demais, vai. Não, e pegando esse gancho que você falou, né, da questão da gente não precisar comer, né, com essa frequência maior, principalmente se a gente sabe o que a gente come, né? A depender da nossa dieta, aí que não justifica mesmo, até por questões mesmo físicas, que é o tema de hoje, entre fome, né, fome ou ansiedade. Uma pessoa que faz uma alimentação mais proteica, com as suas gorduras, a gente já espera que ela não tenha fome com grande frequência. É Se está verdade. tendo, se a fome está frequente, algo está errado, né? Então, assim, e aí vem essa questão do valorizar o carboidrato, que foi no início do século que você falou, e aí, a partir daí, essa necessidade de comer de 3 horas. Porque, como você falou, como dependendo do que a gente come, o processo digestivo, né, digestório, todo esse mecanismo, tudo, demora. Mas com o carboidrato é um pouco menor, né? Esse tempo é um pouco menor. Então, por isso que, a partir do momento que criou-se aquela pirâmide alimentar, onde a base eram os carboidratos, 5, 6 porções de carboidratos no dia, isso é a justificativa de comer de 3 em 3 horas, porque no ponto de vista realmente fisiológico da coisa, do metabolismo do carboidrato, sim, talvez de 3 em 3 horas a pessoa esteja com fome real, Real. porque a digestão do carboidrato é muito rápida, né? Se você tem uma dieta com pouco carboidrato, principalmente os refinados, e com maior a proporção de proteína com as suas gorduras, você não vai sentir fome com 3 horas. Você falou de uma forma linda agora sobre densidade nutricional, né? Com certeza. Pessoal, até é bom vocês se familiarizarem com esse termo. Um alimento de maior densidade nutricional é um alimento que tem mais nutrientes e menos volume. Quando a gente fala, por exemplo, de um bife, ele tem uma alta densidade nutricional. Quando a gente fala de um cereal, ele tem baixíssima densidade nutricional. Então, o seu corpo vai se sentir saciado tendo alta densidade nutricional, por mais tempo, de forma mais eficaz. Se a densidade nutricional, desculpa, se a densidade nutricional for baixa, a chance de você sentir fome logo é alta. Se eu somar isso ao fato de que esses alimentos baseados em carboidrato de cereais, por exemplo, eles têm densidade nutricional baixa, índice glicêmico em geral elevado, aí você tem outro problema, né, Lini? Que é aquela hiperativação da insulina,
fazendo com que você faça uma hipoglicemia relativa rapidamente, e aí você vai ter fome porque fez hipoglicemia relativa, e depois, pela resistência à insulina, você começa a desbalancear todos os mecanismos de controle de saciedade e inflamatórios praticamente, né? E isso realmente não tem como você ficar bem, tem como você ficar equilibrado com tudo isso desequilibrado, né? Então, essa coisa dos gêneros e do aprendizado foi muito importante para tirar da gente o entendimento até do que é sentir fome, né? Que é daí E, que a gente partiu. Vai. e aí, a outra coisa que você falou também, as pessoas, aquela coisa, o medo de sentir fome, porque o termo fome é um termo, né? As pessoas têm, é feio, é medo, não, sentir fome. E leva para aquele outro lado você usou a palavra que eu esqueci agora, né? Como se fosse algo ruim, sentir fome, Sim. leva para o lado de ser algo ruim, né? Mas, gente, fome, graças a Deus, a gente não, né? A grande maioria temos pessoas, infelizmente, que ainda passam fome. Mas essa fome que a gente está falando não é essa fome, né? Não é a Não estamos fome falando da feia. tragédia. É. Não, mas a gente está falando de que as pessoas, com esse apelo de não sentir fome, comer com mais frequência, né? E aquela coisa, não pode sentir fome, né? Ou quando a pessoa sente fome, não, comer alguma coisinha para tapear, né? Para tapear que não. Se você está sentindo fome com grande frequência, algo está errado, desequilibrado, errado eu não digo, mas desequilibrado na sua dieta, né? Porque não é normal, a gente não evoluiu assim. A nossa espécie não evoluiu comendo a cada 2, 3 horas. E eu sempre explico Não meus tinha nem pacientes, disponibilidade, né? não tinha, né? Comia uma vez na semana e olha lá. Eu digo a esses meus pacientes, nosso DNA é esse ainda, nosso DNA é o mesmo, nossa estrutura, nosso corpo pensa ainda dessa mesma forma, né? Perfeito. Nós evoluímos na escassez, né? Nós evoluímos na escassez. Então, assim, hoje, a gente com essa quantidade de refeição, se realmente fosse esse modelo mais adequado, a gente estava com um panorama muito melhor, né, em termos de saúde. Filha, você falou disso, ó. A pirâmide alimentar que vigorou por mais tempo foi desenhada em 77. É a Se ela foi nossa desenhada, sina, né? nossa Nossa sina. sina. E mesmo a que foi De- reformada depois, não adiantou muita coisa, não. Ficou menos Não. ruim, não ficou boa, né? Se ela foi desenhada em 77, ela já estava sendo aplicada há pelo menos uns 15 ou 20 anos. Então, vamos jogar que esse conceito vem lá da década de 50. Aí, quando você olha para os gráficos e vê o aumento da síndrome metabólica e obesidade, você vai ver onde tem os cotovelos das curvas, especialmente o cotovelo vai cair ali entre a década de 70 e 80, que é justamente onde você começa a estragar. Começa a estragar. E de lá para cá, houveram várias iniciativas de mudanças e ajustes que, se tivessem tido algum grau de eficácia, teriam alterado o ângulo da curva. Isso não aconteceu. Então, no fim das contas, pessoal, a gente vive uma situação muito complexa, onde os conceitos de base estão errados. Ah, mas é científico. Não é. Gente, Não, já o fato. começa por quem criou, né? Quem criou a pirâmide. Já começa Exatamente. por aí. Já começa por Já aí. começa por aí. É. É bem colocado, tá? Não, não é um conceito científico, tá? Pessoal, entenda uma coisa: o fato de alguém que se auto-intitula cientista falar uma coisa não quer dizer que aquilo é científico. O fato de alguma coisa estar publicado num trabalho dito científico não necessariamente garante automaticamente que aquilo seja científico. Vocês viram demais isso acontecer ao longo agora desse processo pandêmico, e eu acho engraçado, que agora tudo que era errado está se mostrando que não era errado, né? Ah, mas era a Não ciência, era né? bem assim. Não era bem assim. Aí imbecilizaram a discussão, transformando numa briga política, quando nunca deveria ter acontecido isso, é uma questão técnica. Quando a gente fala em alimentação, é a mesma coisa, pessoal. Então, assim, essa curva
com esses cotovelos nessa época, mais ou menos, mostra para a gente que essa mudança e esse pensamento hegemônico dentro da área da alimentação, da nutrição, da ciência da nutrição, não é científico, não foi bom e continua causando mal até hoje. Além disso, a gente percebe que essas iniciativas para melhorar, ou elas foram muito ingênuas e ineficazes, por pequenas que sejam, ou simplesmente era só cortina de fumaça. Era só para inglês ver, né? Como agora, eu acho interessante, com essa última mudança, os rótulos agora vêm com aquele negócio grande, né? Foi adicionado aqui açúcar, foi adicionado isso, aquilo. Eu acho a iniciativa bacana. Acho sim. Não acho ruim, não. Acho bom. Acho bom que isso seja esclarecido para a população. Agora, o que é informado à população de que seja bom ou ruim? Então, eu exponho aqui um critério. Tá, mas a pessoa que está vendo o critério, ela não sabe avaliar? De que adianta? Hum. Então, assim, a gente precisa de mais educação nutricional. A gente precisa de mais informação. A gente precisa de mais apoio, justamente, inclusive dos grandes veículos de mídia, para divulgar as informações que sejam corretas. E aí eu chego no ponto. O que a gente fala para vocês aqui, pessoal, são coisas que estão, do ponto de vista técnico, mais ou menos sedimentadas. A gente não fala com vocês sobre coisas que estejam num campo, digamos, da grande dúvida. Porque o fato de existir polêmica não quer dizer que existam grandes dúvidas, não. O fato de existir polêmica só quer dizer que tem um monte de gente com opiniões se batendo. E se tem uma coisa que eu tenho raiva hoje em dia, pessoal, é o pessoal confundir discussão científica com discussão de opinião. Tanto que quando eu estou aqui fazendo live com você, Eline, com outras pessoas, ou quando eu estou dando aula para os alunos, quando eu vou falar uma coisa que é opinião minha, eu falo, pessoal, ó, falar agora que é uma coisa que é minha opinião, eu digo, você já viu eu fazer isso? Não tenho nenhum lastro científico aqui, a minha observação me levou a crer nisso. E quando eu não falo isso, é porque eu estou falando lastreado no que eu estudei até agora. Pode estar errado? Pode estar errado. Mas, para mim, até aquele momento, é o que eu tenho. Né? Então, Sim. essas discussões precisam ser feitas nesse nível. A gente precisa colocar as coisas com clareza para que quem está ouvindo do outro lado entenda. Olha, ele tem certeza ou não tem, ou a certeza dele é baseada numa coisa sólida ou não, sabe? E aí, na hora que for confrontar com a ideia de outra pessoa, fazer a mesma coisa, para tentar ver quem ali tem mais solidez no que está falando, né? E o quanto daquilo deve ser ou não verdadeiro. Mas vai, eu estou falando demais hoje. E nem tá podendo, né? Nem Imagine. estou podendo. Então, é só assim, em relação ao tema da live hoje, você nem colocou aí, pessoal, você colocou? Deixa eu Nem vi, botar. você colocou. Deixa eu botar. E a gente vai falar sobre fome, né? Fome ou ansiedade. A gente já começou falando, né? O que, já dando essa introdução do que realmente é fome, que não é feio sentir fome. E se você está sentindo fome com mais frequência, tem algo que precisa ser avaliado, é algo que na sua alimentação que está. Porque não é fisiológico hoje, né, o ser humano sentir fome a cada 2, 3 horas. Isso não é fisiológico, isso não é o esperado. Pode acontecer? Pode, como a gente falou, em pessoas, em atletas e condições de saúde mais específicas, como a cirurgia bariátrica. E eu acredito, Adolfo, na cirurgia bariátrica no início. Porque depois que a gente adaptar tudo direitinho, eu tenho bariátricos que não precisam comer a cada 2, 3 horas. Exatamente, você tem Né? toda a Só razão. no início ali da É. adaptação. Então, assim, e aí a gente vai começar a falar agora, assim, como a gente identifica, né? Porque as pessoas ficam, e a gente falou que não é fácil. Identificar se é fome real, ou se é ansiedade, ou se é vontade de comer algo, isso não é fácil. Não pense que pra gente, porque a gente está falando que é fácil pra gente também, nada. Nada do que a gente falar para vocês aqui, Nada pra a gente gente é não mais passa. fácil ou mais difícil que para vocês, pessoal. É a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, essa questão da gente identificar, né, fome real, né? Deixa eu ver isso aqui. A Evone disse que estou sentindo uma fome absurda essa semana. Vem do fundo da alma.
tem essas questões, né, Adolfo, também de fome, de entender o que é que está acontecendo no momento, porque até questões emocionais podem trazer fomes O reais, tempo inteiro. O né? tempo inteiro. Com certeza. Então, a gente tem que Se a gente realmente parar para avaliar pensar, sempre. Aline, vamos pensar assim, ó, o que que significa comer para a gente, né? Porque comer tem vários significados. Então, assim, eu posso relacionar comer com o aconchego da mãe, posso relacionar o comer com momentos de alegria, de comemoração, posso relacionar comer com estar no seio da família, em casa, seguro, tranquilo e feliz. Né? Então tem várias possibilidades, por aí vai, tem muitas outras. Fora o fato, pessoal, de que os alimentos têm efeitos psicotrópicos, alguns deles, equivalentes muitas vezes a algumas drogas. Os alimentos não, gêneros alimentícios. Que alimentos de Produtos. verdade não fazem isso. Né? A Não. Eline, eu penso assim, ó, eu acho que um aspecto inicial que a gente pode dizer, pessoal, é o seguinte: fome é inespecífico. Fome é inespecífico. Não é Se você fala assim, seletiva. não, se você fala assim, poxa, estou com a fome, eu queria tanto comer um talento branco com recheio de opereta. Ainda não vi, graças a Deus. E nem procuro, né? É melhor, Eu não ando procurando essas coisas melhor também. não Não ando, achar. não ando Isso não é fome, procurando. pessoal. Isso é descaração, vagabundagem. E isso é vontade de comer. Isso é alguma coisa que eu relaciono com uma sensação positiva, com um conforto, com uma alegria, né? E que eu estou buscando, na verdade, essas outras coisas ali naquele momento. Isso não é fome, concorda, Aline? Sim, com certeza, né? Eu sempre falo, essa fome, fome, fome. Se você der assim, ó, tô com fome, tem ovo cozido, come? Não, me dá que eu como. Tem aqui um, sabe? É o que tem. Tem uma comida aqui, é fome. Ah, não, mas eu tô com fome, mas não é disso. Então não é fome. Bebe água, É, vai procurar o que bebe fazer, dá água. uma volta no quarteirão, vai fazer alguma coisa, vai lavar uma roupa, uns pratos e depois É, volta para a gente conversar de novo, né? perfeito. Porque fome, 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 você quer sanar a fome. Ó, mulheres, né, que já gestaram, sabem muito bem o que é isso. Eu, nas minhas gestações, dos primeiros meses, Jesus, o que me desse, eu era uma carreta desgovernada e era fome mesmo. Eu comi o que me desse, sabe? Eu comi o que me desse, das besteiras Uma às carreta saudáveis. desgovernada. Eu era, Cada, assim, os primeiros cada um de meses, vocês fala um negócio. Outras vezes foi uma capivara. Como era a capivara raivosa. enlouquecida, raivosa? Pô, rapaz, Exato. eu adoro Pois essas é. analogias. Então, assim, eu saía comendo, mas era fome mesmo. E era uma fome que doía, parecia que tinha um buraco. Quem já gestou e passou por isso sabe. Dói, dói. Parece que alguma coisa, que pegaram assim dentro do estômago, tirou alguma coisa de lá e dói. Então, você quer parar com aquela dor. Então, o que tiver pela frente, né? Então, é melhor que tenham coisas boas, porque nesse momento você vai comer o que tiver, né? O que você tiver. Então, é por aí. Por Né? isso que Se eu você falo, para. mulher, não se discute com mulher prenha. É um estado de consciência alterada, entendeu? Não convém contrariar. Olha o Né? risco que o cara está correndo. É melhor Então, é por obedecer. isso que as duas dicas, né? Se realmente for fome, que tenham coisas boas, então é aquela hora que você sim tem que fazer. Se você está no processo, se você está adquirindo, está desenvolvendo bons hábitos, enfim, né? Está nessa pegada de realmente ser saudável, não tenha em casa, tá? Não tenha, é melhor não ter, porque senão, se realmente a fome bater ou as emoções falarem mais alto, você vai comer, né? E aí vai comer, principalmente quando a emoção está envolvida, né? Quando o racional sai de linha, sai e vem só o emocional, você não vai comer ovo cozido, você não vai pegar ali, vai refogar uma berinjela para comer com a carninha, você não vai, né? Você sabendo Caninha, que lá no fundo cenoura, é cenoura, abóbora, não vai. aboba. Mas você vai saber que lá no fundo do armário da despensa tem aquele biscoito recheado,
ou no fundo da gaveta tem aquele chocolate, você sabe, você tenta esconder de você mesmo, mas você sabe que está lá. Então, nessa hora que a coisa explode, você vai atrás disso. E aí é que é importante, que a gente sempre fala, né? Como a psicologia é importante estar relacionada nesse processo, porque já foge das nossas ossadas, né? Essa questão do trabalhar o emocional. Quando eu tenho essa solicitação, o paciente, Aline, mas eu como, mas é porque eu sou muito ansiosa, eu fiz, ó. Então, acho que você está procurando, se é só isso, você está procurando um profissional errado. Eu não vou poder te ajudar, né? Porque tratar sua ansiedade não faz parte das minhas atribuições. Então, casa. Se você está com seu emocional prejudicado, você está com suas emoções abaladas e está em busca de melhores hábitos, né, de vida, tem que tratar esse lado. Porque enquanto você ficar empurrando para debaixo do tapete, uma hora pode até explodir, vai explodir, uma hora esse tapete vai, né? O vento vai bater e vai levantar essa poeira toda aí, e aí vai ser mais difícil para você contornar. Então, é muito importante você identificar, sim, a fome real, é possível. Então, como dói, não é seletiva, você come o que tem, é bem inespecífica mesmo, você está ali, é aquela fome que a gente sempre dá aquela orientação, né? Bebe água, faz alguma coisa, mas sempre retorna. Então, é fome, enjoa, a pessoa fica enjoada, fica irritada, sabe? E quer comer para poder sanar aquilo. E come o que tiver mesmo. Quem já passou por isso, come o que tiver, tá? Eu tô vendo perguntas subirem, por favor, bota na caixinha, porque senão eu já vi várias e eu não peguei mais. É que é ruim para a gente ler aqui, pessoal. É, Mas arte de concretar tá colocou aí. aqui, não entra mais nada disso. É Thaís, né? Graças a Deus. Na TPM, nas insônias, eu acordo de madrugada querendo comer as paredes. Foi assim que descobri que pasta de amendoim na jaca é um doce dos deuses. Olha, rapaz, a É, gente inventa é arte, do né? grupo, no grupo de emagrecimento. Aparece a coisa. Por Essa isso eu da acho jaca que com pasta de quem amendoim. nunca se deu a oportunidade de participar do grupo de Aline, por favor, pessoal, é uma oportunidade especial e não ninguém pode perder. Tem que se dar esse presente, se dê essa oportunidade, tá? É De muito participar do bom. grupo, é muito bom. É Aline, muito bom, você aprende. falou sobre a fome sendo específica, né? Aquela brincadeira, fome não tem nome, né? Então, você não tem fome de coisas específicas, você tem fome, ponto. O que aparecer, você vai e come. Até seixo rolado, se tiver molinho, você come. Então, assim, esse é um critério importante. Outro critério, pessoal, interessante, que nem sempre a gente consegue pescar, mas se vocês ficarem atentos, pode ser que dê para fazer. A fome da ansiedade, a fome emocional, ela vem muito naquela hora que acontece o que procura. Então, assim, dá aquele pepino, puf, você recebe no meio dos peitos aquela porrada e de repente dá vontade de comer tal coisa. Dá vontade de comer bono recheado sabor limão. Entendeu? É bem específico. E quanto mais específico, mais você pode ter certeza de que não é fome, né? Então, vocês podem usar essa chave para interpretar. Mas aí vem uma questão, viu, Line? Tá bom, a pessoa identifica que é por ansiedade, mas ela está sentindo aquela vontade. Como é que ela vai fazer para controlar isso, tá? Na raça? Porque vamos combinar que tem momentos que o pau quebra, o negócio vem de um jeito que você parece que a loucura tá vendo junto. E se você não der vazão para aquilo, vai ser pior. A impressão que a gente sente é essa, né? O que você sugere para o pessoal, filho? Olha, se realmente essas situações, acontecimentos isolados, né? Coisas assim que não, isso acontece todo dia, Aline, eu sei todo dia. Então, realmente, a psicologia tem que entrar aí com força, né? Porque tem algo que realmente está no dia a dia que está atrapalhando essa pessoa. Mas se é algo assim, são realmente situações muito específicas, muito isoladas,
que assim, a pessoa não acontece, sabe? Realmente, quando a coisa realmente foge do controle, a dica que eu dou é aproveita o momento, tá? Eu acho que não adianta você ficar segurando, porque acho que o remendo depois vai ser pior, né? Vai ser muito pior quando você tentar consertar. Então, assim, tenta, né, errar menos, o mínimo possível, mas assim, se satisfazer naquele momento, mas tendo consciência do que por que está acontecendo, né? E se isso começar a acontecer com muita frequência, procurar ajuda, porque aí realmente a coisa vai acumular, né? É aquela coisa assim, eventos isolados. Eu estou no processo de emagrecimento, por exemplo, e hoje eu saí, hoje eu não aguentei, comi algo que não estava programado. Tá, aconteceu, ó, passa aí a borracha e segue em frente, tá? Não deixa acontecer de novo, tá? E entenda por que foi que aconteceu, tá? Eu acho que o mais importante é você ter consciência do por que foi que aconteceu. Foi por Muito vontade? bom. Ah, não, eu quero mesmo, foi vontade minha, eu estava me sentindo, eu queria comer mesmo. Tá, Ó, assuma, né? Assuma seus BO, como a gente fala, né? Mas quando eu falo assim, ah, não, comi que nem percebi. Opa, tem é. algo aí, Algo de errado não está certo, né? né? Tem Não, algo que está e você acontecendo. falou uma coisa importante, Aline, você falou assim, passa a borracha e anda para frente. Então, pessoal, o evento que aconteceu errado, ele só tem uma utilidade. Você analisar para tentar entender por que que você errou e tentar não errar de novo. Vamos sair dos martírios, das culpas, do oh meu Deus, então não adianta mais nada, porque eu já errei. Toda vez eu erro. Vamos fazer assim? Toda vez você erra, então toda vez eu quero que você acerte logo depois que você errar e procura ajuda para você conseguir fazer. Não vamos, pessoal, deixar que essas coisas se tornem rota de fuga. E rota de fuga de um caminho que, na verdade, é melhor, que é o caminho da gente buscar a nossa saúde. E observem, a gente fala para isso acontecer, para a gente não deixar isso acontecer dessa maneira. Tanto eu quanto a Aline, a gente também comete esse tipo de erro. Ninguém aqui vai se colocar para vocês como divinal, não, tá? Porque não somos, tá bom? Mas é interessante quando a gente discute isso uns com os outros, até porque quando a gente fala para você e está falando para a gente também, isso acaba ajudando a todos. E eu quero que vocês tenham aquele fantasma na cabeça de vocês, de quando vai fazer uma bobagem, lembrar de Adolfo e de Aline, oh, eles falaram tal coisa. Eu quero, se for para assombrar vocês nesse sentido, que bom que ajude vocês, às vezes, a não cometer os erros de novo. Tá? Então, isso é importante. Então, não se perder em culpa e martírio. Olha para o erro, pô, por que que eu errei? Assim, assim, assim. Tá bom, não vou mais fazer isso, vou fazer de outra maneira. Pá, e assim vai. Né? E assim E assuma vai. as consequências, né? Porque aconteceu comigo agora, né? Foi meu aniversário terça-feira e é óbvio que teve bolo, brigadeiro, e bebê, blá. Eu acordei na quarta-feira de ressaca. Ainda mais Gente, que não tem mais o costume, né, parecia, Lei? parecia que eu tinha tomado todas e nem bebida alcoólica no meu aniversário teve, tá? Suco, quem toma suco, água com gás, eu fiquei na água com gás, mas comi o bolo, fiz o bolo que eu queria comer, né, do jeito que eu queria, fui eu que fiz o bolo. Aí teve aquelas coisinhas, aquela coisa toda. Ah, depois eu vou te mostrar, eu vou te mandar foto do meu Foi bolo. bolo de Pô, quê, filha? sensacional. Bolo sensação, com Hum. morango e chocolate, estava muito bom, estava muito bom. Então, assim, eu me permiti. E no dia seguinte, eu paguei o preço, né? Eu acordei, meu marido olhou para mim e disse, vem cá, você estava onde? Que eu não vi. Você saiu de noite? Você saiu depois do aniversário? Você foi por pra... Onde você Porque você tomou está com essa a cara... cachaça? Você está com a cara de que você tomou todas e não tinha bebido. Mas isso é efeito do açúcar, né? Isso é justamente a ressaca do açúcar. Isso aí já é bem conhecido da gente, né? Quando a pessoa está no processo E pior de low carb assim, muito açúcar e certinho. trigo, então, Pois é. aí fica melhor, melhor ainda, né? Quem já tomou porre e ficou de ressaca do dia seguinte é igualzinho. Eu nunca tomei porre, não, mas assim, pelos sintomas e como me falam, deve ser mesmo, porque Deve é ser muito ruim. mesmo. Então, o que curou? Cafezinho preto, muita água, um jejum para poder segurar, equilibrar as coisas e deixar passar. Né? Eu fui me ocupar no dia e deixar passar. Mas para vocês terem noção de como o efeito do alimento, né?
pode ser bom ou Ou ruim, ruim. né? E é aquela coisa, eu assumi, eu sabia que isso ia acontecer, enfim, mas aproveitei o meu momento. Graças a Deus, eu já recuperei, eu já estou já recuperada. Aleluia, Sobreviveu. voltei. Eu confesso, eu comi açúcar. Voltei pro dia 2, o dia 2 e vamos de É novo, isso né? E aí. vamos por aí. E é mais um dia, né? É mais um dia. Ó, a Mas Ellen falou aqui, ó. Quando eu comia barrinha de cereal, bolacha Nesfit, pão integral 12 grãos, achando que eu estava fitness, eu quase morria de fome. Agora, com 2 anos de low carb, como porque precisa comer. Ah, é mágico. Pois é, é verdade. a É verdade, densidade, né? verdadeira. A densidade nutricional que aí você falou mais cedo, que a gente comentou. Quando você começa a comer comida, quando você começa a comer nutriente real mesmo, o seu corpo se nutre, ele não vai ficar lhe pedindo comida de todo momento, não. Isso acho que é mais um motivo, assim, tá sentindo fome com muita frequência, tem algo realmente desregulado. O seu corpo ele não vai pedir algo que ele não precisa. Se ele está solicitando, é porque tem algo muito errado, né? Nessas cascatas todas aí, de todo, que está fazendo com que seu corpo, no desespero, sinalize que está com fome. E olhe, outra observação importante. Às vezes, isso aí é para a galera que não bebe água. Às vezes é sede, tá? Aquela pessoa, eu não sinto sede. Sente. Só que você não percebe. Então, e seu corpo, no desespero, ele vai lá e faz, peraí que eu vou fazer de um jeito que ela vai me ouvir. Aí se manifesta como fome, mas na verdade está com sede, seu corpo está com sede. Então a gente já ouviu mesmo, eu já ouvi muito essas pessoas, eu bebo muita água, realmente eu não sinto fome, né? Não, bebe água que não sente fome. Se come direitinho e bebe água, não vai sentir fome mesmo não. Mas se, às vezes mesmo comendo certinho e continua sentindo muita fome, aí a primeira coisa que eu bato é na hidratação e normalmente é lá que tá? Então, assim, é um desespero, é um movimento de desespero mesmo que o seu corpo tá, no desespero. Você não atende o mecanismo da fome, não? O estímulo da sede, não? Espera aí que eu vou te dar outro estímulo que você vai me atender. E a Posso fome é aquela piorar? coisa, não? Posso Pode. piorar? Tem outro também que faz muito isso, que é o sono. Sim, para mim, Então, eu acho que é o não é? pior. Quem briga contra o sono e consegue ficar acordado, vem logo depois uma nova leva de fome, né? E isso é muito comum, tá bom? Então é aquela coisa, pessoal. A gente deveria ir dormir antes das 11 por padrão. Essa história de tem pessoas que são noturnas, pessoas que são diurnas, a rigor isso não procede tanto, tá? Porque o nosso organismo não é adaptado para a noite. Nós não somos animais capacitados para a noite, certo? Então, assim, não faz muito sentido esse raciocínio, né? Seres humanos na noite, se a gente for competir com os outros predadores da noite, nós somos Estamos lascados. ridículos perto deles, né? De dia vai lá, e mesmo assim a gente ainda tem várias desvantagens, mas a nossa vantagem é a inteligência, ou pelo menos a aparente inteligência, e o grau de organização. Mas na noite, sem enxergar, pessoal, então assim, dormindo antes das 11, vocês podem perceber que talvez aquela refeição de porcaria, aquele comer bobagem, ele não aconteça mais. Que normalmente é quando? Quando é que se assalta a geladeira, Aline? Ou é de noite ou é de madrugada, né? Isso. Típico, bem estereotipadão assim, é de noite ou de madrugada. O Então, sono, para mim, é algo muito, 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 muito certinho. Não dormir direito. Eu não sou de comer de manhã, já muita gente sabe aqui. Eu praticamente só almoço e janto. Isso é meu. Mas nos dias que eu acordo com fome, pode ter certeza que eu não dormi direito. Então, assim, isso é muito, muito certinho mesmo. Isso é, como a gente fala assim, isso é batata. É batata.
Não dormir, no Não outro dia dormi. voltar igual uma capivara raivosa. Ai, meu Deus do céu. Olha, tem duas perguntas. Na verdade, Jaquita tá te dando parabéns atrasado, que Deus abençoe. Ah, obrigada, obrigada. E olha essa pergunta aqui, Line, da Thaís. Não abriu, não? Não, não apareceu para mim, não apareceu aqui não. Ó, Meu, Nutri, gestante pode fazer dieta low carb com jejum intermitente? olha, tá, eu não vejo necessidade, né? A dieta low carb, eu acho que se a pessoa já tiver adaptada assim, gestou, come errado, ou melhor, não digo come errado, mas tá precisando, tá querendo entrar em low carb, primeiro eu tenho que entender todo o processo, tá? Nesse caso, eu tenho que entender em que momento é que essa pessoa está para poder ajustar. Mas jejum, eu não acho necessário. Realmente eu não acho necessário. Pode não ser maléfico, mas assim, a pessoa nunca fez jejum na vida. Não, esse não é o momento de fazer, É, né? não é Não é o hora de momento de inventar moda. começar. Exatamente. Mas sim, se a pessoa vem de uma pegada com muito carboidrato, muito açúcar, muito, sabe? E você melhora a alimentação, isso é benefício para todo mundo. Para gestante, para quem não é Agora, gestante, para o Aline, bebê. posso dar uma opinião? Vale. Meninas, fiquem prenhas. Quando vocês ficarem prenhas, fiquem prenhas. Então, isso é Porra, verdade. é uma experiência única que não tem paralelo. Aí você vai engravidar cheia de regras, cheia de chatice, cheia de perturbação no seu juízo. Meu Deus, Principalmente quando não tem porquê, não né? Quando a tem pessoa tem um problema de saúde, alguma coisa, necessidade. precisa se preocupar um pouco mais, É, mas quando não tem nada tá e fica bom que você inventando, não vá passar uma gravidez comendo MM com Twix, né? E ganhando 40 quilos, tudo bem, mas não tô entrando no campo da insanidade. O pessoal fala o seguinte, porra, eu tô vendo cada negócio tão chato. Aline, pegar a mulher grávida já tá prenha, coitado. Ainda vai ficar numa régua restritiva de tudo que você imaginar e um monte de regras e exercícios e tal. Fala assim: se você precisa, ótimo. Se você quer e busca, ótimo. Mas não tem isso como imposição para si. E vá aproveitar essa experiência única, incomparável, sem paralelo, porque acaba, sabe? perfeito. Porque chega uma hora que acaba. Chega uma hora que você pare. Então, vamos levar isso mais numa boa. Aí essa Ué, pergunta da Thaís é super importante. Porque eu acho que é como você falou, precisa se preocupar com isso na gestação, né? Aí alguém vai dizer para mim, Dolfo, mas se a gestante ficar se enchendo de alimentos de índice glicêmico alto, vai ser ruim para ela e para o bebê. Vai mesmo. Então ela deve evitar. Concordo, eu não estou dizendo que não. Não entendam mal. Eu não estou falando para a gestante fazer um monte de maluquice e pronto, não importa. Não é isso. O que eu estou dizendo é que não precisa também entrar numa neurose, sabe? perfeito. Então, assim, você vai ficar prenha, eu não quero ser preocupada com low carb, com jejum. Eu quero ser atenta para preferir comer comida de verdade, né? Mas se você chegar ali no sétimo mês e tiver vontade de comer o wafer Nestlé de limão, coma seu diabo, entendeu? Para o menino não nascer com a cara do wafer. É bem assim, é Não bem é? assim. Olha, É, é Silvinha, vovó Fit Low Carb é Silvinha. Silvinha ela disse aqui, é, gente, eu ando com a fome de leão, tô triplicando aeróbico. Será isso? Provavelmente, Silvinha. Provavelmente. Até porque a Silvinha já está fitness há muito tempo, graças a é. Deus, né? Se a intensifica o aeróbico, vai dar fome mesmo. O que que você acha, filho? Pode ser, sim, com É, certeza. O gasto, né, tá aí, tá é, precisando comer um pouquinho mais. E come o que você come, Silvinho, tá tudo certo. A gente acompanha, né? A gente acompanha daqui, a gente vê Silvinha que é é show de bola. exemplo. Ó, quem não É, conhece vovó Fit Low Carb, vai logo que acabar aqui, vai lá e já segue o perfil, tá bom? Para conhecer a Silvinha e o Cláudio, e isso vai ser muito bom. Você só são tem a ganhar maravilhosos. acompanhando esse casal maravilhoso que a gente ama de paixão.
Ó, a Com certeza, Angélica está apoiado. dizendo: treino pesado, mais de 2 litros de água e low carb, faço uso de suplementos e meu sono é uma porcaria. Tá aí. Pronto, Angélica. É por isso que você tava com aquela coisa de comer várias vezes ao dia, né? A Gi está dizendo que dorme 21 horas, não dá tempo nem de pensar em comer porcaria. De fato. Olha, Oline, passou a época na minha vida que, para mim, 21 horas era de tarde, sabe? Ainda bem que não tô mais assim. Olha, Caterine, Dana Cate, quando tô de plantão de noite, sempre dá vontade de comer na madrugada. Foi difícil condicionar essa fome. Verdade. Fala sobre isso aí, Vini. Não, isso eu tenho pacientes também que dão plantão, enfermeiras, médicos, e eles falam, né, que não vai rolar nada de bom, né? Ainda mais na turma do plantão, é a pizza. É Você bem sabe bombom, disso, você bem sabe. Eu nunca dei plantão no turno, mas você já ou passou por isso. é Ninguém vai querer, sequilho. é suquilho. Tem todo mundo assim, eu trouxe. Quer que nada da reunião, né? E aí só vai sair bagaceira mesmo. E principalmente por quê? O que o cérebro está querendo, né? É o conforto, como a gente já falou de novo, é o conforto. Aquela situação ali é estressante, principalmente quando vem desse serviço. Acho que todo serviço noturno, né, querendo ou não, nos seus graus, mas são estressantes, né? Mesmo quem trabalhe em indústria é estressante, quem trabalha em hospital, lidando ali com vidas é estressante. Então, assim, naquele momento que pausa para comer de madrugada, todo mundo cansado, principalmente quando é profissional de saúde que já vem de plantões. Ninguém vai pegar uma abobrinha para comer, ninguém vai pegar um brócolis com a. Não vai. Vai querer mesmo, é aquele conforto, né? É Conceição que fala muito, né? Vai querer o conforto dos carboidratos. Ela usa esse termo que eu acho sensacional. Muito Né? legal. É, então eu acho que é por aí mesmo. E assim, é impossível se livrar disso? Não, não é, mas vai requerer realmente uma disciplina, sei lá, não sei se disciplina, mas aquele controle realmente de dizer, né, de não, não quero, do dizer não, levar o seu, olha, isso aqui eu tô. Eu acho que é aquela hora que a pessoa realmente traz para si, né, a que a gente sempre usa, né? O protagonismo mesmo, né? Você tomar para si. Se você está com o objetivo, você vai ter que fazer por onde? Faz o Não vai ficar que você falou, né, esperando, Lene? Assuma seus BO, né? assuma seus BO. Né? Assuma seus Ninguém tem nada BO. com isso. Seus colegas de plantão não tem nada com isso. O problema é seu. É. Mas olha, a Thaís estava dizendo que foi uma amiga que perguntou, ela disse que ia perguntar para a Nutri dela, que foi Ah, você, por isso que ela fez a pergunta, né? Mas veja, a gente falou sobre várias questões aqui que envolvem o tema de forma direta ou tangencial. Isso que Kate perguntou sobre o plantão. Você vê que ali você está em constante tensão. Então, além de você não estar dormindo na hora que deveria estar, você está sob constante tensão, constantemente ansioso, né? Ela até está falando aqui, ó, passei tempo comendo carboidrato na madrugada. Agora levo minha garrafa de água e tem dado certo. Pois então, essa é a consegue. ideia. Eu tenho vários pacientes que conseguem. Quando assume mesmo para si, consegue ficar, ou levar algo para comer que seja dentro do programado ali, estipula um horário, que pausa e faz um lanche, alguma coisa assim, e segue, ou água e É, vai embora. filho, a gente vai cair sempre naquele assunto de sempre, né? Se tiver um motivo, vai estar motivado, vai ter vontade. Porque o pessoal entenda, ó, quando a gente come errado, a gente não come errado porque, oh, não consegui me controlar. Oh, não, a gente come errado porque naquela hora a gente escolheu comer aquilo. E por que você escolheu comer aquilo? Porque de alguma maneira, lá dentro de você, lá no seu animal interno, no seu subconsciente, no seu infantil, sei lá o nome que vocês queiram dar, lá dentro pareceu que valia mais a pena comer do que não comer. Ah, mas como eu sei que não pode, eu sei que está errado. O seu intelectual sabe. Ele é 8% da sua cabeça. Os outros 92% não sabem. Porque para o animal só tem ontem e amanhã. Não tem anteontem, não tem depois de amanhã, não tem daqui a um ano.
E quem é que está certo nessa questão? Pessoal, do ponto de vista matemático, quem está certo é o animal. Porque, na verdade, você só tem o agora. Então, lutar contra isso não é fácil, não. Só que entenda que lutar contra isso não é lutar contra algo que está fora de você, está dentro de você. Então, vamos pensar um pouquinho e entender que eu preciso achar motivo contundente o suficiente para eu fazer as melhores escolhas. E até quem diga assim, não, mas eu imponho porque é a minha vontade e eu consigo. Pronto, você está conseguindo pela via da vaidade, não tem problema. Você se sente muito É um motivo. porreta, é um É um motivo. motivo. Você se sente muito Tá porreta legal. de fazer aquilo e quando você consegue, você se sente muito feliz, você se locupleta daquela alegria de ter conseguido impor a si mesmo. Pronto, a via da vaidade, no caso, de uma forma positiva, tá? Então, é, não é tão complexo. Tá? É simples. Agora é difícil de lidar. Por isso, muitas vezes, vocês vão ver tanto a Aline quanto eu, e quem de vocês sejam nossos pacientes sabem do que eu vou falar. Às vezes a gente fala, não, tá bom, olha, durante esse período aqui, vamos folgar um pouquinho, né, Aline? Esse período Quantas vezes eu aqui, faço não é isso? verdade? Ou então, quando está o paciente lá querendo iniciar um processo que vai cair no low carb, que eu chego para ele e falo assim, olha, hoje é quinta, né? Você quer começar a terça-feira? Então daqui até terça-feira, carca o dente, coma um monte de porcaria, se enlouqueça para ficar bem enojado e enjoado, depois você começa tudo certinho. Então, assim, gente, tudo a gente tem que estar fazendo essa conta, pensando nessa relação de força, pensando que 8 contra 92 não é fácil, não vai vencer pela força, vai vencer pela estratégia. Exato, Né? exato. E é por isso que entra a linha, só para fechar essa fala, uma coisa que você falou várias vezes aí que considero importante demais, o profissional da área da psicologia. Temos os psicólogos, psicoterapeutas e até os coaches, pessoal, que trabalhem certo, 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 exatamente. tá? Lá na clínica nós temos um exemplo excelente, né, de coach que trabalha certo, é uma ajuda fantástica, tá bom? Então nunca negligenciem essa parte porque ela é muito importante. Ah, com certeza. E quando traz para a gente no dia a dia, você falou, eu faço realmente muito isso de a gente trabalha muito igual, né? E nós temos pacientes aqui que realmente vai concordar com a gente. Se a gente estiver falando errado, é mentira, pode chamar a atenção da gente aqui. É, é tentar sempre se colocar no lugar do outro e entender o momento do outro, né? Então, assim, quando a gente está no consultório, o paciente está ali no ambiente seguro, eu procuro deixar o paciente num ambiente muito seguro, muito à vontade. Eu acho que o escutar, a escutativa é de fundamental importância, porque às vezes o paciente chega com uma necessidade, não, chega com uma vontade, tá? Mas quando a gente começa a conversar, a gente vai ver que essa vontade não é vontade muito, né? Não está com muita vontade, não. Ou tem situações que não vai casar, não vai bater, tá conflitante e que se essa pessoa começar a bater muito de frente, ela não vai fazer nada. Aquela pessoa, sabe, quantos anos de consultório? Só de uns 15 anos de consultório, né? Tenho 18 de formada, quase, só de consultório uns 15 anos. A gente já vê isso, de a pessoa, aquela pessoa chega assim, sabe, 8.800, eu já vou com o pé atrás. Não, pode falar. O que você falar, tá, vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar. Senta aqui Vamos com a conversar. tia. Senta aqui com Senta a tia. aqui. Né? À toa que a gente fica uma hora e meia conversando, né? É. Senta aqui, me conte todo, me conte um pouquinho. Então, quando a gente entende em que momento essa pessoa está inserida, ou o que foi que levou essa pessoa, falando do emagrecimento, né? O que foi que levou essa pessoa a chegar no peso que ela está hoje, a gente vê que a ferro e fogo a gente não vai conseguir. Então a gente tem que começar pelas beiradas mesmo, começar a minar ali, começar a fazer todo o processo
e até chegar no objetivo. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu pensei que você já ia fazer isso, sabe por que eu não fiz isso e isso? O paciente meu não fica com dúvida. É outra coisa que eu faço questão, né? Não fica. Tudo que eu prescrevo, toda a estratégia que vai ser empregada, eles estão cientes do que está acontecendo. Então, assim, ó, sabe por que não está acontecendo? Eu não vou fazer isso? Porque você me falou disso, 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 daquilo. Você não vai conseguir. Tá me julgando? Não. Eu estou vendo que por experiência. Então, é muito melhor a gente ir devagar, um passo de cada vez, tá? Vamos construir todo esse processo. Eu acho que é mais a longo prazo, isso vai ser mais, né, real, vai ser mais concreto. Então, é outra dica que eu sempre dou até se tiver colegas aí, escutem o paciente de vocês, escutem. É só isso que precisam fazer. Se coloquem no lugar dele, né, que é a empatia. Entendam que a pessoa, assim, você está com o consultório cheio, eu entendo, principalmente quando você trabalha, falando de saúde, infelizmente, que você tem que estar ali 20, 30 minutos, você tem que já botar outro no lugar. Por isso que a gente não trabalha assim, né? A gente prefere, porque é isso que acho que é nosso diferencial mesmo. Eu não sei trabalhar de outra forma. Ontem uma consulta minha online durou 2 horas, né? 2 horas. E no final eu ouvi, Aline, eu nunca fui no profissional, nem médico me explicou coisas que você me explicou, sabe? Eu estou satisfeitíssima, eu fiquei receosa, uma pessoa indicou ela ficou, poxa, eu vou investir, e hoje é o dinheiro que eu estou pagando, mas com extrema satisfação. E te indico para quem perguntar, eu indico. Então, assim, isso mostra o quê? Que a gente está fazendo certo, né? Que a gente trabalha certo. Você ouve muito isso, né? Que sempre está lá os elogios, a gente ouve muito isso, graças a Deus, O pessoal é né? Bi carinhoso com a recíproco. gente, né, Aline? O pessoal é carinhoso com a gente. O Exato. pessoal é Então, é carinhoso com isso. a gente. Então vamos lá, ó. Já passamos de 1 hora. Já. Estamos fechando aqui. Uau! 1 hora e 1. Porque eu realmente eu só preciso ir para o estaleiro. Eu, porque eu preciso estar bom amanhã. Então não dá. Amanhã tem que atender, tem que trabalhar e vamos lá. É Mas, pô, isso. Line, foi bacana hoje. Gostei muito. Esse tema pegou bem, né? O pessoal participou. Obrigado a todos vocês que participaram, pessoal. Vamos ver que tema a gente traz na próxima, tá? E é isso aí. Considerações finais, Line? Quer falar alguma coisa, pessoal, aí além? Oi? Oi? O seu agora, seu coisa, coisou. Ainda bem que eu consegui descoisar. Eu acho que essa fala minha final, acho que engloba muito, né? Para encerrar mesmo, não entender entre fome e ansiedade, detectar isso, né? Saber identificar. É difícil. é, não vão nessa conversa de, não, é só fazer isso, aquilo. Não é. Então, a gente está falando mesmo para vocês, não é fácil, tá? Não é impossível, mas não é fácil. Mas tenham profissionais que vocês confiem, tá? Se vocês puderem unir, muito melhor, porque assim, eu tenho o que eu preciso trabalhar e a Adolfo tem de outra forma que aí une, né? É tão bacana quando a gente tem pacientes em comum, a gente vê a evolução e é incrível. Então, assim, não joguem a saúde de vocês na mão de qualquer pessoa. E não fiquem comprando gato por lebre, né? Falsas promessas que a gente vê aqui. Venha que eu tiro sua vontade de comer doce. Se você conseguir, você até me fala, tá? Porque eu vou testar em mim, porque a vontade de comer doce em mim nunca passou. Isso Eu só tenho aí é com a respeito por técnica de ele. Hogwarts, né? Alguma É, técnica de Hogwarts. eu respeito com ele, né? A maturidade nos faz ter, né, respeito. E a gente vai devagarzinho. Mas deixar de ter vontade, deixar de gostar, isso não vai existir. Esse Então, não não pode nem fiquem ser o caindo. objetivo. Isso não Pois pode nem ser o é, objetivo, então, não fique né? caindo nessas falsas promessas, não. Procure profissionais, procure informação da onde você realmente está vendo, assim, que, né? Não é à toa, não, né? A gente bota para quebrar mesmo e A eu não tenho ideia é essa. nenhuma. Não é? A gente faz por onde, né? A gente estuda para isso. Nós se esforça. Então, então a gente Obrigado a agradece todo mesmo. mundo que está desejando melhoras aí. Obrigado, pessoal. É É. só uma gripe. Vocês vão ver que já já eu tô bom. Não costumo cair muito, não. Obrigado aí. Filha, Graças a então Deus. vou É isso. fechando. Boa noite. Boa noite a todos, tá? Um Boa beijo noite. Beijo. grande. Deus abençoe vocês. Você Até a próxima. faz. Fique Deixa melhoras. Beijo. comigo.